Oi, meu pessoal, tudo bom? Eu vou contar para vocês hoje uma coisa para a gente pensar um pouquinho no que está acontecendo, porque o PT ele escalou algumas pessoas para bater no Moro, né? Ele, obviamente, né? Investigado tem muito medo de juiz, né? Você imagina, o cara, né? Não se dá bem com o juiz. Então ele quer bater muito no Moro por causa das eleições. O Moro está bem posicionado na terceira via. O que ele quer? Ele quer bater no Moro. Só que ele viu que bater no Moro de frente não é legal. E aí agora eu vou contar para vocês quem é que eles estão escalando para bater no Moro. Enquanto isso, você compartilha muito esse vídeo, porque as pessoas têm que saber quais são as técnicas do PT para assumir o poder. E que não é coisa de gente boazinha. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre Lucas Furtado. Lucas Furtado, ele é procurador do TCU, Tribunal de Contas da União. Para que serve o TCU? Para investigar. Ele é um órgão em favor da população que investiga as contas dos órgãos públicos, ou seja, para saber se o dinheiro que a gente botou lá está sendo bem usado, certo? Ele deveria ser o nosso defensor diante dos erros, dos supostos erros aí da administração pública. Bom, vamos lá. Esse Lucas Furtado, ele bate um bolão com Bruno Dantas, né? Que é um outro, também veio ali da escola do Renan Calheiros, né? Tudo aí na mesma turminha ali do Senado. Bom, em 2019, ele declarou que ele era um espinho, né? Seria sempre um espinho e que ele sempre seria oposicionista de qualquer governo que ocupasse aquela cadeira lá aqui no Brasil. Ou seja, qualquer um que fosse presidente, ele seria um oposicionista. Por quê? Teoricamente, porque ele estaria nos defendendo. Mas a gente vê que isso não é bem verdade e a gente vai ver o que está acontecendo nesse momento. Esse rapaz, filhote de Renan Calheiros, né, trabalhou com Renan Calheiros lá no Senado, entrou no TCU por indicação ali na época do PT. Ele foi indicado a primeira vez para compor um órgão do governo pelo Fernando Henrique e logo em seguida ascendeu nas mãos do PT, tanto de Lula quanto de Dilma. E a gente vai entender por quê. Bom, por que ele está aparecendo muito? Simples, ele resolveu bater no Moro. Então, desde o ano passado, ele está lá no TCU, cutucando para que o Moro seja investigado. Houve uma ação para saber se haveria alguma irregularidade entre o contrato do Moro e da Marçal, da Álvares Marçal, porque se entendia que talvez, como a Álvares Marçal foi denominada por um juiz como administradora dos problemas da Odebrecht e de outras construtoras que foram investigadas na Lava Jato, poderia ter algum problema. Aí foi explicado que o Moro tinha uma cláusula que ele não podia trabalhar com ninguém da Lava Jato e que ele seguiria trabalhando como consultor em compliance para outras empresas, uma outra divisão. Bom, vamos embora, o negócio meio que morreu, aí ele não ficou satisfeito, o Júlio Marcelo, que é o procurador natural do caso, acabou encerrando porque investigou e viu que não tinha nada. Bom, o Moro está lá na vida privada dele, né? Mas não, aí ele não ficou feliz. Quando ele viu o Moro vir a candidato e começar a se destacar na terceira via, aí o moço se mexeu na cadeira. O que ele foi fazer? Ele foi lá e pediu para que o TCU investigasse, pedisse para a Álvares Marçal quanto que tinha pago, né? O contrato que tinha da contratação do Moro, qual era os valores envolvidos. Bom, assim, já é um absurdo. Por quê? Porque imagina se o Estado pode entrar na sua vida e ficar vasculhando a sua vida e colocar a público a sua vida pessoal, particular. Isso não existe. Você tem direito ao sigilo, né? O sigilo, ele é quebrado em alguns casos judiciais. Não é assim, eu quero saber, mostra aí. Não é assim. O cara tem que ter uma razão para fazer isso. Ele, sem razão nenhuma, foi lá, não, olha, eu quero saber quanto que eles pagaram, porque eu quero saber.
Aí ficou naquela discussão se caberia ao TCU ou não investigar esse tipo de coisa, porque, afinal, era um contrato particular. Quando o Moro sai do governo, ele cumpre o que eles chamam de quarentena. Foram 6 meses que ele não pôde trabalhar em nada. Por quê? Porque ele não podia... porque aqueles 6 meses é a quarentena legal, né? Então ele não podia se empregar, ele não podia arranjar emprego logo, mas ele tinha que ficar 6 meses, saiu do ministério, tinha que cumprir a quarentena, ele cumpriu e procurou emprego. Óbvio, tem que sustentar a família, não roubou, né? Como muitos aí ficam sem trabalhar, porque tem um caixinha, né, guardado. O Moro não tinha caixinha guardado, porque ele sempre trabalhou para sustentar a família, foi trabalhar na iniciativa privada. Então, o Moro já tinha cumprido a exigência legal, já tinha cumprido lá as explicações para Álvares Marçal, para dar Álvares Marçal para o TCU, dizendo, olha, não há qualquer ligação entre meu trabalho e o trabalho dessa outra empresa do grupo Álvares Marçal. Não há qualquer ligação, eu estou trabalhando em outra coisa. Inclusive é contratual isso. Bom, mas mesmo assim, o Lucas Furtado foi atrás. E o pior é o seguinte, o caso não é dele. Ele está usurpando o caso das mãos do Júlio Marcelo. Mas ele foi lá cutucar e foi atrás disso porque resolveu ir, né? E aí começou a bater, eu quero saber quanto é que o Moro ganhou, quanto é que o Moro ganhou. A Álvares Marçal falou, olha, eu não sou obrigada, né, a fazer isso. E estava discutindo com o TCU quando o Moro falou, não, para tudo, peraí. Eu sou candidato à presidência da República e eu acho que os candidatos têm que ter transparência, né? E o que o Moro fez? Abriu todas as suas contas. Fez uma live, foi inclusive com o Kim Kataguiri, aqui do MBL, fez uma live, mostrou todas as suas contas, quanto tinha ganho, inclusive com notas fiscais, com tudo, né? Aí, o que se fizeram? Encerraram a investigação, é óbvio. Ele provou, olha, eu trabalhei e ganhei, né? Ganhei bem? Ganhei mal? Não sei. Quem regula o mercado, quanto paga na iniciativa privada, é o mercado. Uma empresa de iniciativa privada não paga porque você tem olhos verdes ou porque você é amigo de alguém. A iniciativa privada paga por competência. Se ele ganhou bem é porque ele é muito competente, né? Porque as pessoas que não são boas, não são competentes, na iniciativa privada, ganham salário baixo ou são demitidas, né? Não é que nem no governo, que o cara fica lá, é um nécio, né? É um louco e continua lá recebendo um dinheirão. Não é assim que funciona. Então, ele ganhou, foi lá, mostrou tudo e, bom, agora vamos parar com isso, né? Encerrou, o Lucas Furtado voltou atrás, falou, não, já mostrou, né? Fazer o quê? Aí ele teve uma outra ideia. Acho que alguém falou para ele, escuta, você vai desistir? Vambora, cara, vamos batalhar, vamos jogar lama no Moro, joga lama no cara. É isso que ele queria fazer. Foi lá e pediu agora que os bens do Moro, as contas do Moro sejam bloqueadas, indisponibilizadas. Por quê? Porque ele quer. Ele não prova que crime que ele cometeu para ter as contas, não houve um processo legal, não houve nada. Ele simplesmente quer a indisponibilização dos bens do Moro porque ele acha que deve. Supostamente, ele acha que o Moro não pagou os impostos. Olha que coisa interessante, né? Ele é do TCU. Ele está agora usurpando as funções da Receita Federal. Ou seja, ele não sabe o que quer, ele quer atrapalhar. É isso que ele quer. E a gente fica aí pensando, gente, mas por que ele quer fazer isso? Ele não é auditor da Receita. Mas que perseguição é essa? As pessoas começam a desconfiar, mas a gente não tem base para desconfiar, porque o cara está lá trabalhando, né? Vai ver que está querendo fazer o serviço dele bem feito, né? Só que essa semana, agora acabamos de descobrir que pode existir uma razão. Sabe como que descobrimos? É o seguinte, a Polícia Federal tinha uma investigação a ser feita a respeito do PT, analisando tráfico de influência nas administrações do PT,
porque ainda existe investigação contra o PT, tá, gente? Estão falando aí que acabou tudo. Não, é tanta coisa para investigar, era tanta mutreta, tanta lama, que até hoje ainda tem investigação andando. Bom, a Polícia Federal foi lá, foi investigar, e dentro dos documentos da Erenice Guerra, que na época era consultora jurídica do Ministério das Minas e Energia, quando a Dilma era ministra, a Erenice Guerra estava sendo investigada e aí apareceu um e-mailzinho. Esse e-mailzinho eu vou até ler para vocês aqui. O e-mail é de Lucas Rocha Furtado para Erenice Guerra, do Ministério das Minas e Energia. Ele manda um e-mail simples, tem um anexo a esse e-mail, e ele diz assim, ó, peça que leia o texto da representação que eu pretendo encaminhar. Acho bastante importante, mas peço também que essa matéria não seja levada ao conhecimento do diretor-geral da ANEEL antes que eu tenha protocolado. Ele pode interpretar mal a minha intenção. Que interessante, né? O cara é procurador do TCU que tem que investigar. E ele fica com medo do investigado achar que ele está com má intenção? Para mim, a intenção dele deveria ser investigar. Vamos embora. Aí ele continua. Aliás, seja absolutamente sincera quanto à necessidade ou conveniência de ser encaminhada a presente representação e fique à vontade para fazer qualquer sugestão de nova redação para o texto, seja para incluir a redação ou para excluir. Ou seja, o investigador do TCU, procurador, pergunta para os investigados o que eles acham da investigação, se pode mandar para frente ou não. Interessante isso, não? E interessante também contextualizar que a Erenice Guerra, para quem ele manda esse e-mail, é petista de carteirinha, né? Ela era... óbvio, ela foi investigada na Lava Jato, né, porque todo petista estava ali envolvida, principalmente nas Minas e Energia, Petrobras, aquela coisa toda, e ela foi também ministra da Casa Civil da Dilma, né? Por isso que ela está sendo investigada a tráfico de influência. Ou seja, a gente começa a entender a ligação desse Lucas Furtado, que brigou, que está insistindo em jogar de qualquer maneira o nome do Moro numa investigação qualquer, né, para que ele possa, para que saia na imprensa que o Moro está sendo investigado, né? Essa sanha dele de justiça, a gente já pode deduzir de onde vem. Vem das amizades dele. Ou seja, Lucas Furtado, gente, parece ter uma missão. A missão dele é desgastar o Moro diante da opinião pública. Para mim, isso é ativismo judicial. Fique na linha, me siga nas redes AD Oliveira BR. A gente sempre tem um vídeo para você.